Ó, Felipão, cara, Diga. sim, vamos lá. Muita calma nessa hora. Vamos comentar já já aqui a coletiva do Ancelotti. Teve também aqui imprensa estrangeira reagindo à derrota brasileira. Mas para complementar aí o que você está falando, assim, cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que existe um certo exagero com relação à ruindade do time titular do Brasil. Acho que o time titular do Brasil é muito bom. Pode ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil pode ser campeão da Copa do Mundo se o time titular conseguir encaixar nesses 8 jogos aí da Copa. Mas eu acho que o Brasil tem um sério problema com relação a elenco, cara. É impressionante como os jogadores reservas são bem abaixo dos jogadores titulares. E o jogo hoje ficou provado isso. Esse Joel, então, é uma excrescência moral, assim, esse cara ser jogador de seleção brasileira, assim. Isso é uma piada de mau gosto. E o Richarlison é outro, assim, uma grande pessoa, baita cara, mas assim, Sim. um centroavante que pisa na bola, assim. Você vê o cruzamento do Estevão pro cara, o cara livre, ele dá um passo pra frente em vez de dar um passo pra trás e pula Mas, completamente fora do tempo de bola. Parece que a bola veio alta demais, mas se você olha no replay, o posicionamento dele o gesto técnico de pular completamente fora do tempo, cara. Tava sozinho. O Romário, com 1,60 m, teria feito aquele gol, cara. na hora que o Estevão Entendeu? Ah, arrancou mas é o e Romário. ameaçou cruzar, dá um Não, passinho aqui, ó. mas é o Romário. Tô falando só o seguinte, a bola não veio tão alta quanto parecia. O problema é que ele não tem tempo nenhum de bola. É um jogador de quinta categoria para a seleção brasileira. Assim, tem jogadores ali que não tem condições. O Fabrício Bruno, que você criticou bem, eu acho que assim, Nossa, o show. erro, eu acho que ele é bom jogador. Eu acho que às vezes o jogador Ele é erra, bom falha. jogador. Ele é Eu me bom lembro, por jogador. exemplo, da falha do Lúcio em 2002. Se o Ronaldinho e o Rivaldo não resolve contra a Inglaterra no segundo tempo, no primeiro tempo e no segundo tempo, né? Teve um gol nos dois tempos. O Lúcio poderia ficar marcado como o zagueiro que perdeu a bola para o Michael Owen, uma falha ridícula, e o Brasil perdeu uma Copa. E o Lúcio fez uma ótima Copa, apesar do erro. Acho que erros acontecem. O que eu não achei condizente novamente com o aspecto emocional da equipe, né? Tipo, perde, toma um gol ali, ganha o jogo e completamente desliga completamente do jogo, cara. Casimiro falou isso, Vira, né? vira sabe, um pandemônio. São caras assim que parece que quando vestem a camisa da seleção brasileira se melam todo nas calças, cara. Uma geração derrotada, cara. Uma Cara, posso, geração muito fraca mentalmente, cara. posso te falar uma parada, velho, que é Geração algo, 7-1. que é algo que eu tava até conversando com o porteiro aqui do prédio. Cara, a seleção não tem, sabe o quê? Protagonista, cara. A gente olha pro time do Brasil e a gente não consegue, puta, vou me apegar a esse cara aqui vai chamar a responsa, esse cara aqui vai decidir, esse cara aqui vai ser importante. Não tem, cara. Não tem, é um time. Por isso que a gente fala tanto do Ancelotti fazer um conjunto forte, um time coletivamente muito bom, só que isso demanda tempo, né? Pra Copa do Mundo pode ser que não dê Quem tempo. que era o protagonista do PSG? Hã? Quem que era o protagonista do Ah, mas PSG aí é campeão da realidade de Champions? clube, né, o Não, Rodolfo? então, Não é seleção. Seleção não treina todo dia, cara. então você O acha que Brasil pra não tem, o seleção dar Brasil não certo tem tem que ter um. um protagonista? Qualquer Cara, seleção. O Brasil em 2002 saiu daqui com o Luizão e o Edilson classificando o time pra Copa do Mundo, mas chegou lá no Japão e na Coreia, você tinha três caras diferenciados Ah, mas... demais, que colocaram a Copa no bolso, velho. Colocaram em 7 jogos, os caras colocaram a Copa no bolso. Em 2022, a Argentina começou mal Quem a que era Copa o do Mundo e protagonista? depois o Messi Quem que colocou era a o... Copa Quem no que era o bolso. protagonista da Itália em 2006? Porra, o Totti jogou Não, o bem, Totti o não foi o protagonista Camoranesi da jogou Itália. bem. Pô, o Na Camoranesi é um primeira jogador fase ele comum. jogou bem. Na primeira fase ele Camora... classificou a Itália. Camoranesi é um jogador comum. O Pirlo jogou Comum, bem. mas não O era. Não. Gattuso jogou bem. O Beleza. Del Piero jogou bem. Quem era o protagonista? Essa é a minha pergunta. Você tinha um conjunto, você não tinha um grande cracaço. Cara, mas faz a diferença, Quem cara. era o Faz a protagonista diferença. Quem era o protagonista Olha, da Espanha em 2010? porra, tinham vários ali. Não, tudo Iniesta, bem. Xavi, Mas não, Vidia. mas O não Brasil não tinha. tem esses Mas não, tudo caras. bem, eu concordo, mas não Não tem. tinha um cara que despontava. Não tinha, velho. Não tinha um Cara, mas cara. a nossa história sempre foi pautada nisso, cara.
A gente sempre teve, é por isso que a gente tá perdido hoje, que a gente não tem uma referência técnica no grupo, velho. Tem bons jogadores, o Vini é bom jogador, o Estevão é bom jogador, o Rodrigo é muito bom jogador, pô, o Bruno Guimarães é bom jogador, mas assim, cara, sabe, na hora que o caldo entornar, não tem, cara. Em 2022, quem chamou a responsa na hora que o caldo entornou foi o Neymar. É, Mas e o assim, a papo gente vai vai voltar pra depender do isso. Neymar O até papo hoje, vai velho. voltar pra isso. Ganhou, não Então, precisamos do Neymar. Perdeu, falta um protagonista. Eu acho uma discussão muito rasa, cara. não é. Sinceramente. Não é. O Fabrício Bruno errou, não presta, não tem nível pra seleção. Não é, cara, O, não é. o Brasil perdeu, precisamos de um protagonista. Aí, Neymar. Porra, velho, na hora que ganha todo mundo, Você acha que não não precisa tem? do Mas você Neymar. acha que tá bom esse grupo? Eu não tô dizendo que tá bom. Você não acha que falta protagonista? Eu acho que Você não, acabou eu de acho que falar não do é o Joelito. problema. Eu acho que não é esse o problema. Acho que falta jogadores melhores. De novo, a Itália não tinha um protagonista, a Espanha não tinha, tinha um Porra, mas time aí melhor. eram muitos caras bons, mano. Então falta muitos caras Caras bons. grandes, caras Tudo bem, grandes. falta muitos caras bons, muitos caras, mas não tô falando, não acho que falte um grande protagonista, entendeu? Eu acho que falta um Eu acho time. que falta. Eu acho que falta um time. Se você for olhar para os últimos campos, tudo bem. A Argentina tinha o Messi, grande protagonista. Um craque geracional, um dos maiores da história, talvez só abaixo do Pelé. A França tinha um Mbappé quando ganhou, mas era ainda um Mbappé mais jovem, que teve muitas. As pessoas ali na época elegeram caras como Kanté, Griezmann até como Griezmann era um melhores, protagonista. melhores jogadores e tal, daquela Copa e tudo mais, mas era Griezmann foi. uma seleção que dividia muito a responsabilidade ali entre os O Mbappé jogadores. também. Se você for olhar a própria França em 98, que teve o protagonismo do Zidane, na final, a Copa do Zidane não é boa em 98. Não é boa. Não é. Pode pegar Mas os você tinha jogos da Thuram, França. você Então, tinha o Thuram, que você jogou pra caralho você naquela tinha Copa. jogadores interessantes e tal, mas assim, o Brasil não tinha. O Brasil não tinha Ronaldo, o Brasil não tinha Porra. Rivaldo, o Brasil não Foram tinha Roberto protagonistas Carlos, o naquela Brasil não Copa. tinha. E não adiantou de nada também, perdeu o jogo de Perdeu 3 a a final. 0. Perdeu o jogo de 3 a 0. Então assim, o meu ponto é, cara, a gente precisa de um time. E aí esse discurso de perdeu, precisamos do Neymar, ganhou no Neymar. Falei não... que precisa do Neymar. mas quem que é o único cara que Eu pode ser acabei de protagonista? citar aqui em dois. Cara, eu citei um exemplo. Você tá confundindo. Eu citei um exemplo em 2022 que na hora que precisou, que o jogo apertou, isso faz a diferença. Isso é futebol, caralho. Na hora que apertou o calo, o Neymar pegou a bola, tabelou com o Rodrigo e limpou 3 caras o goleiro e fez o gol que ia pôr o Brasil na semifinal contra a Argentina. Então a Você gente. acredita que tem um cara hoje na seleção que possa fazer isso? Esse é o meu ponto. Não, eu Eu acho não que não. consigo ver. Eu Eu não acho que consigo não, mas ver. então a gente tem a Eu concordo com obrigação. você. A gente precisa de um time. Eu acabei de falar no meu comentário. A gente pauta o comentário em cima do Ancelotti da esperança que ele consiga fazer um coletivo forte. Ponto. Por quê? Porque não temos protagonistas. A gente se ancora nisso. Nas Copas passadas, a gente se ancorava no quê? Cara, vamos fazer um time aqui ok, organizado e tudo mais. Mas, mano, bola no Neymar, é bola no Ronaldo, é bola no Rivaldo, é bola no Ronaldinho, e assim vai. Então, Assim vai. então, se, Em 2006 a gente caiu porque a gente tinha os protagonistas, mas não tinha o time. Então Não a tinha um gente, conjunto então bem a estabelecido. gente, então a gente tem que estabelecer o seguinte: se falta um protagonista, a gente tem a obrigação de levar o Neymar, independentemente de como ele tiver, e se der merda, coloca o cara pra ver o que dá. Se é esse o problema, tem que levar de qualquer jeito, bebendo, fumando A narguilé, gente tem jogando que ter poker, soluções. não interessa. Mas assim, se o grande chave pra ser campeão é ter um protagonista, eu não acho. Eu acho que você precisa ter um time melhor do que esse time aí. E eu acho que o time de hoje não tem muito a ver com o time que a gente vai ver na Copa também. Então também assim, do mesmo jeito que eu não fiz alarde, do mesmo jeito, time que jogou hoje, do mesmo jeito que eu não fiz alarde pra vitória de 5 a 0 contra a Coreia, não tô fazendo alarde pra essa derrota pro Japão também não. Porque com todo respeito, cara, esse time que tava em campo aí é um time de testes. Time que, assim, poucos jogadores vão ter muitos minutos numa Copa do Mundo. É o que eu espero, que eu acredito. E eu acho que ficou claro pro Ancelotti. Sim. Então, eu, assim, pegar isso aí, esse jogo e tirar grandes conclusões, falta um protagonista, falta Mas isso. assim, para ganhar uma Copa, o banco não vai ser importante? O banco não tem que ser importante pra você ganhar uma Copa? Eu acho, Se a gente... eu acho que vai, sempre vai. Hoje, com 5 substituições, você precisa de um bom banco. Mas eu acho que o Brasil tem um bom banco. Por exemplo, o Gabriel Martinelli fez um bonito gol. É um cara que pode ser banco, entrar no segundo tempo, pode ajudar. Você tem, por exemplo,
Hoje o ataque do Brasil, que jogou, né? No último jogo contra a Coreia, tinha o Matheus Cunha, Estevão, Rodrigo e Vinícius. Você pode ter no banco, além do Martinelli, você pode ter Rafinha. Rafinha vai ser titular, vai ser banco, etc. É um jogador a mais que tem ali para ajudar. Pedro. Você tem o João Pedro. São caras que não podem entrar e resolver um jogo? Eu acho que são. O problema é ficar dependendo de Richarlison. O problema é quando o Richarlison é a primeira opção na frente do João Pedro. Quando você precisa de um meio de campo, quando sai finalmente Bruno Guimarães e Casemiro lá, você tem Joelinton. Aí é um problema. Esse André. é um... André, assim, todo João respeito, não dá. É um nível muito abaixo, cara. Então, Muito abaixo. E é mais no meio de campo. No Que meio é o de setor campo. principal do jogo, né? O Brasil hoje tem como... Por isso que o Ancelotti escala Bruno Guimarães e Casemiro em todos os jogos. Mesmo quando não vale nada, ele não tira esses dois. Porque ele tá vendo que o nível técnico dos outros meio-campistas do Brasil comparado com esses dois é muito abaixo. E isso me preocupa na Copa do Mundo. O Casemiro ficou fora do jogo contra a Bélgica em 2018 porque tomou o cartão amarelo nas oitavas e entrou o Fernandinho e o Fernandinho fez gol contra, não fez a falta no contra-ataque da Bélgica. Podia ser um craque do Manchester City, do Guardiola, mas a seleção brasileira sempre foi uma merda. Inclusive tava no 7-1 também. Um jogador para a seleção brasileira escatológico. Então, assim, nesse aspecto, o Brasil, eu fico com medo, porque a Copa do Mundo tem suspensão. Você pega um meio campo. Agora, cara, ou seja, o jogo de hoje serviu para mostrar que a gente, se precisar do banco, pode passar e serviu para mostrar que o Ancelotti tem 4 jogos antes da convocação, que ele vai ter que fazer novos testes, principalmente no meio de campo, cara. Não dá para ele levar esses caras que foram aí hoje como reservas imediatos desses dois. Não dá. Tem que achar uma solução. Eu não sei quem, mas tem que achar uma solução. Cadê o cara que jogava lá na Atalanta, lá, que jogou no Fortaleza lá, que comeu Ederson. A bola? Cadê esse cara? Por que ele não convoca? Por que é sempre esses caras da Premier League? Pô, tem que arrumar uma solução. Não é possível que o Brasil não tenha meio campo um pouco melhor que Joelinton. Acho que ele vai acabar chamando o Andreas. Então, cadê o Andreas? É que o Andreas eu acho que é mais terceiro homem do que segundo homem. O Brasil precisa de um segundo homem e de um primeiro homem. Um 5 bom, né, velho? Um 5 e um 8. Um 5 e um 8/5, assim. Dois Mas volantes. Será que nenhum zagueiro consegue fazer uma função de Edmilson? Não. Mas líbero? Ele não joga com 3. Ele não joga assim. Nunca jogou assim, cara. Esquece isso. Ele nem testou isso até agora. Então ele vai com linha de 4 mesmo, é isso aí que tem pra hoje. Tem que pegar, ele tem que descobrir substitutos de Bruno Guimarães. O Gerson é um cara que, poderia ser esse cara. Mas escolhas de carreira, né? Entendeu? Então, assim, muito triste, cara, porque essa é a grande questão que me preocupa pra Copa. O Fabrício Bruno, de novo, falhou feio? Falhou, mas eu não vejo como, não tem nível pra seleção. Eu acho que foi muito mal hoje, como eu já vi zagueiros irem muito mal num jogo e fazerem anos muito bons e tal. Eu acho que não consigo cravar. O Fabrício vai correr por fora, eu acho, cara. Porque você tem aí o Alex, que foi muito bem nas primeiras convocações do Dorival, do Lille. Você tem o Gabriel Magalhães, do Arsenal, que é muito bom jogador também. Você tem o Militão voltando. Você tem o próprio Beraldo, que é bom zagueiro. Tem o Marquinhos, e aí vai sobrar alguém. Vai sobrar alguém. Acho que pode. Mas assim, também não. Mas o que eu quero dizer é que eu não acho que ele seja. Nossa, não tem nível por causa do jogo de hoje. Acho que às vezes um jogo, cara. Eu acho ele garganta demais. Eu acho ele muito bom zagueiro. Falhou, errou. Uma má jornada, entendeu? Faz parte. Agora. Hugo Souza, concordo com você. Não tem, assim, eu não vou nem falar de Brasão aqui, senão vai me acusar de clubismo, e o Brasão não tá na melhor fase dele desde que o ano começou. Desde que ele teve um probleminha familiar aí com o pai, tá numa situação de saúde muito ruim, igual aconteceu ano passado também na Série B. Quando ele teve um problema familiar, o nível dele dentro de campo caiu bastante. E nos últimos jogos o Brasão caiu um pouquinho. Mas não é possível que o segundo, terceiro goleiro do Brasil seja o Hugo Souza, assim, todo respeito,
Nunca vi nada nesse rapaz. Ótimo Bom pegador de de pênalti. É isso. Ótimo, Entendeu? ótimo. Ótimo pegador de pênalti. Acabou, assim. É um goleiro comum que tem um certo prestígio porque joga no Corinthians, cara. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se ele jogasse no Mirassol, ninguém nem olhava. Essa é a verdade. Todo respeito. O Corinthians tem uma facilidade para colocar cara mais ou menos em seleção. O Corinthians, inclusive, os últimos 10 teste da seleção, os 9 tiveram que passar pelo Corinthians. Assim. É impressionante, assim, como que o Corinthians tem um poder de colocar gente na seleção, né? Porque, assim, o Hugo Souza na seleção é uma piada. É uma piada. De seleção brasileira, piada. Não tem a menor condição, assim, de ser. E aí, assim, eu tendo a crer que não é Ancelotti, que é a comissão de técnica de goleiros que avalia esse tipo de coisa, como era na era Tite, né? Os caras têm que reavaliar, não é possível isso, cara. E eu lembro que ficava um papo de o Alisson não dá, o Alisson isso, o Alisson aquilo. Cara, aí saiu, o pessoal fez um levantamento agora aí no Twitter de que o Alisson nunca tomou 3 gols pela seleção. E tem que ser ele o goleiro, cara. Acho que isso é indiscutível. Pode reclamar do cara, que não sei o quê, etc. Cara, mas assim, o Hugo, além do gol, do gol da virada, que a bola vem em cima dele, e assim, com todo respeito, um goleiro de seleção não pode tomar um gol desse. Esse é o ponto. Um goleiro de seleção brasileira, da excelência do futebol nacional, não pode tomar um gol com a bola furando as 2 mãos dele, explodindo no peito e entrando, cara. Ali, um goleiro de nível mesmo de seleção brasileira poderia até encaixar a bola, ou espalmar ela pro lado. Como ele parece que tentou fazer, mas o gesto técnico totalmente estranho, assim. E outra, depois ele tava muito inseguro, algumas bolas passavam pela área. Aquela bola que ele tenta segurar e a bola vai por cima, irmão. Pô, gesto técnico completamente errado. E assim, sabe? No Corinthians ele já falhou, no próprio Flamengo ele já falhou. Ele cresceu muito e chegou a esse nível de ser cogitado para a seleção brasileira. Podem me chamar de clubista, mas foram por conta dos 2 pênaltis que ele pegou do Palmeiras e as atuações que ele teve em decisões. Em jogos mata-mata, que ele cresceu, que ele fez defesas importantes e tudo mais. Ele é um goleiro ok, um goleiro nota 7, nota 7,5, que em alguns jogos vai ser nota 8, 8,5. Mas isso não credencia ele para estar numa seleção brasileira. Você tendo o Alisson sendo o titular do Liverpool há 10 anos, pô. Não dá, cara. Com todo respeito, não é clubismo isso, é apenas apontar um fato. Mas, enfim, a torcida corintiana fica brava quando a gente fala e tudo mais, mas faz parte. Deixa ficar bravo, cara. Ficar se defendendo de clubista toda hora é a coisa mais chata do mundo também. Foda-se se vai te chamando de clubista, cara. Quanto mais a gente fica se defendendo de clubista, mais clubista a gente parece ser. Essa é a verdade, assim. Fica, não é clubismo. Parece que é, entendeu? Não precisa ficar colocando esse ponto toda vez que você vai comentar sobre um assunto. Você, mais do que os outros, tem que acreditar no que você tá falando. Se você eu acredito. Então, mas se você ficar falando, não é clubismo, parece que tá se defendendo de uma coisa que você não precisa se defender, cara. Você não precisa se defender disso. As pessoas são escrotas. Hoje, pra elas, todo mundo é clubista. Hoje, o jornalismo esportivo virou pra todo mundo. De novo, aí eu aqui, não vou falar do Brasão, porque... Eu não vou falar porque eu não acho que ele está no melhor momento. Mas, pra mim, o Brasil é muito mais goleiro que o Hugo Souza. Não tem menor nível de comparação. Tecnicamente falando. O Everton é mais goleiro que ele. E também não está no seu melhor momento. Não está no seu melhor momento. Não está. Eu não levaria o Everton nesse momento também. Entendeu? Mas eu acho que tecnicamente o Everton é muito mais goleiro que o Hugo Souza. O Hugo Souza, pra mim, é um goleiro cheio de falhas de fundamento. É um goleiro que ele é aquele goleiro que a gente brincava quando a gente jogava bola na escola, que é aquele cara que faz pressão, tá ligado? O cara, não sei se tinha essa brincadeira. O cara ia pegar uma bola, o cara dava um pulo e fazia uma coisa. Fazendo uma pressão aí e tal. Falei pro nosso querido Ale. Um goleiro espalhafatoso, cara. Falei, o Hugo, ele lembra o Felipe. Lembra do Felipe? O goleiro do Corinthians? Eu vou falar um negócio pra você. O Felipe, tecnicamente, era melhor que o Hugo, tá? Tecnicamente, o Felipe era melhor. Goleiro Bruno, então, espancava o Hugo Souza tecnicamente. Falhas grotescas do Felipe, mas o Felipe era melhor técnica, mas era melhor técnica. Aqui o Felipe também atravessou uma fase depois que era tudo peru.
Não sei o que aconteceu com ele e tal, que ele passou por Ele uma era fase goleiraço, mano. depois que ele foi pro Flamengo e tal, mas no Corinthians ali, ele sai do Bragantino, vai pro Corinthians, aquela fase dele pra mim era melhor do que o Hugo é hoje. Pra mim, tecnicamente falando, é a maneira como eu vejo futebol, entendeu? Por exemplo, cara, com todo respeito, eu acho o Cássio hoje mais jogador que o Hugo. O Cássio de hoje, que tá longe de ser o Cássio, tá longe. Acho o Cássio de hoje melhor que o Hugo. Se eu vou jogar uma Copa do Mundo, eu tenho 2 goleiros, Cássio e Hugo, o meu goleiro é o Cássio, eu não penso 2 vezes. Tem muitos goleiros na frente do Hugo, cara. Mas Muitos goleiros. assim, alguém comentou aí no chat, e eu concordo. Não será o terceiro goleiro que vai resolver os problemas da seleção, né? A gente só tá debatendo o Hugo porque hoje o Ancelotti deu uma chance pra ele e infelizmente ele não aproveitou. Infelizmente ele não aproveitou. E acredito que o terceiro goleiro vai acabar sendo o Bento mesmo. Vai Alisson, Ederson e Bento. Os mesmos. O Na última Bento, Copa. eu não tenho muita opinião formada. O cara jogava no Atlético Paranaense aqui, eu tenho mais o que fazer do que ver o Atlético Paranaense jogar. E agora o cara tá na casa do caralho, eu tenho mais o que fazer pra ver o time dele na casa do caralho jogar. Então eu não posso dizer. Só sei que ele é bonitinho. Às vezes jogador que é bonitinho também faz um. Isso. Tem uma. Não, o cara é Não. bonitinho. Porque o Alisson também é o seguinte: se ele tivesse uma lata feia pra cacete, iam falar outra coisa dele também. Porque eu acho bom goleiro, mas também muito superestimado. Muito. Nossa, 2 Copas do Mundo e que não sei o quê. Um goleiro, muito bom goleiro, tecnicamente muito bom. Acho que é o melhor dessa geração. Não tenho o que falar com relação a isso. Mas assim, Ninguém é titular do Liverpool todo. perto de caras que eu vi jogar, Marcos, Dida, Rogério, esses caras da antiga geração, mais fraco que todos. Até que o Júlio César. Acho que o Júlio César foi mais goleiro do que o Alisson. Na minha opinião. Entendeu? Foi. Então, assim, o Bento eu não vou falar porque, desculpa, os times que ele jogou não me interessam, entendeu? Não, eu vou falar a verdade aqui. Se você ficar vendo o jogo do Atlético Paranaense, pelo amor de Deus. Depois o Atlético na final, pô. Não. Na Libertadores. Então, beleza.